deste momento, estará sentado ali se quiser, e estejam atentos a uma rápida palavra nesta noite. O Salmo de número 103 é conhecido como o cântico do coração transbordante. É um hino de louvor com uma forma muito gigante, de uma beleza, cuja ternura e confiança transmite para todos nós, inundando o nosso espírito de uma abundância gratidão. É interessante quando falo sobre gratidão, William Shakespeare, certa vez, ele escrevendo sobre gratidão, ele disse que gratidão é o único tesouro dos humildes. Outro homem também que falou sobre gratidão foi Cícero. Cícero foi conhecido ou reconhecido como um dos grandes filósofos da Roma antiga. E quando ele falou sobre gratidão, ele disse que gratidão é um dever mais importante. Não existe nenhum dever mais importante do que gratidão. O apóstolo Paulo, escrevendo também sobre isso na sua carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo de número 5 e versículo de número 18, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu olho para o texto sagrado, entendo que acerca da vontade do Senhor nosso Deus, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo, ele disse sobre 3 dimensões da vontade do Senhor. A primeira, porque está escrito em Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, dizendo que a vontade de Deus, em primeiro momento, ela é boa. Em segundo lugar, a vontade de Deus é agradável. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é perfeita. A partir do momento que nós passamos a compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós começamos a ter facilidade para demonstrar, através de um ato de gratidão em todo o tempo da nossa vida. Ter uma vida de gratidão será mais fácil se nós passarmos a compreender a vontade do Senhor. Quando eu falo sobre gratidão, a palavra gratidão, ela vem da origem latina gratus, e gratus significa agradável. Uma pessoa de gratidão é uma pessoa agradável. Quando eu olho para a palavra do Senhor nosso Deus, entendo que a gratidão é um ato de reconhecimento. Quando somos gratos quando reconhecemos o amor, quando reconhecemos a amizade, quando reconhecemos a fidelidade de pessoas para conosco, e nós também começamos a retribuir da mesma forma em um ato de gratidão. Olhando para essa verdade, existe a necessidade de demonstrarmos consideração por uma pessoa que nos favorece, que nos estende a mão, que nos ajuda. Isso é gratidão. Quando você observa o Salmo de número 103, Davi, a qual esse salmo é atribuído, diz o texto que Davi, ele começa a falar sobre a gratidão, pelo menos em 3 aspectos. Os versículos 1 ao versículo de número 6, Davi está expressando sobre a gratidão individual, a gratidão pessoal. Olhando ainda para o texto bíblico do Salmo de número 103, o autor ou o salmista, em ato sequente, ele fala sobre a gratidão nacional. Dos versículos 7 ao versículo de número 19, ele demonstra que uma nação, um povo, de forma nacional, é sim capaz de demonstrar gratidão. Mas ele vai um pouco mais além disso também, porque nos versículos 20, 21 e 22, o salmista fala que a gratidão também ela é universal. Por exemplo, em um culto como esse que nós estamos aqui, em um culto de gratidão a Deus, de ação de graças, pelos 70 anos que o Senhor tem concedido ao pastor Carlos Matias, é um momento oportuno de demonstrarmos em louvor,
em adoração a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Louvores foram apresentados, homenagens foram feitas nesta noite ao nobre pastor Carlos Matias, numa atitude de gratidão. Quando eu falo então sobre gratidão, é necessário entendermos se existe gratidão, existe também, se existe gratidão, existe também ingratidão. A ingratidão é o oposto da gratidão. Quando eu falo sobre isso, existe uma citação que é atribuída a Machado de Assis que diz: a ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Ingratidão é isso. Quando eu olho para essa verdade, um dos grandes pecados cometidos pela nação de Israel foi justamente a ingratidão. Eles eram ingratos ao Senhor Deus. Deus, por seu grande amor e bondade, através do seu grande poder, fazia proezas em favor da nação israelita. Porém, mesmo depois de Deus abençoá-los, de Deus alcançá-los com grandes favores, Israel se demonstrava ingrato. E a ingratidão, ela tem o poder de abrir porta de terríveis cativeiros. Israel experimentou o cativeiro, porque a ingratidão foi uma característica real daquela nação. Deus supria com a sua providência, tanto provedora como protetora, aquela nação. Todavia, a ingratidão daquele povo fizeram com que ele sofresse uma terrível consequência, a consequência do cativeiro. Segundo o autor da carta aos Romanos, no capítulo de número 1 e versículo de número 21, está escrito que esses homens, os gentios, tinham como característica a apostasia, e a apostasia se multiplicou, cresceu no seio dos gentios por uma prática. Olha o que diz o apóstolo em Romanos capítulo 1, versículo de número 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Os homens não deram graças ao Senhor. Os homens não reconheceram o senhorio do eterno Deus, de forma que a apostasia se tornou atrelada à vivência e à prática daqueles homens. A ingratidão é algo muito terrível, e a ingratidão não pode estar aliada à nossa vida cristã. Seria condizente homens ingratos galgarem posições ministeriais? Seria condizente ser ministrado por pregadores ingratos? Seria condizente a igreja chamada de Jesus Cristo, ser formada por homens e mulheres cuja principal característica fosse a ingratidão? Quando eu olho para esta verdade, é interessante notarmos, existe um ditado popular que diz o seguinte: a gratidão é a menor das virtudes, porém a ingratidão é o pior dos vícios. Quando eu olho para esta verdade, entendo que Deus nos chama nesta noite para trilharmos o caminho da gratidão. Deus não quer que a sua igreja seja ingrata. Em um culto de ação de graças como este, Deus está nos chamando à prática da gratidão. Ser grato a Deus, ser grato a pessoas, ser grato dia após dia. Diariamente somos levados, somos tentados a estar presos na ingratidão. Porém, Deus nessa noite nos trouxe para nesta noite abençoar por meio de homenagens à vida do pastor Carlos Matias, mas também compreendermos que a gratidão, o favor de Deus manifestado em nós, e que a igreja que reflete a boa imagem do Cristo precisa refletir também nesta noite em ato de gratidão, louvores ao Deus dos céus. Amém? Existe um texto na palavra do Senhor Deus, e quando eu falo sobre isso, entendo que o homem é chamado a ser grato. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o sentimento de gratidão deveria estar tão atrelado a todos nós, como se fosse a flor e o perfume. O sentimento de gratidão
deveria estar atrelado a nós, pastor Carlos Matias, assim como o sol e a claridade. O sentimento de gratidão, pastores, deveria estar atrelados à nossa vida com sangue e coração. O sentimento de gratidão, igreja, deveria estar atrelado a nós como o ar e o pulmão. É tão interessante que não dá para viver uma vida genuinamente cristã se não vivermos a prática da gratidão. Precisamos de homens gigantes na gratidão. Precisamos de homens e mulheres que sejam gigantes na gratidão. Carecemos de homens gratos, homens que consigam romper com a mesquinhez da ingratidão, homens que tenham a coragem de quebrar esta aliança com a ingratidão e demonstrar gratidão, assim como os salmistas salmodiavam, compondo cânticos ao Deus eterno. E assim, quando você olha para a Bíblia, os salmos refletem justamente ações de gratidão em todos os textos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o Salmo de número 126 está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. As nações enxergavam, as nações enxergaram que o júbilo daquele povo, que a gratidão daquele povo era um favor manifestado de Deus sobre eles. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu compreendo que nós somos devedores de gratidão. Quantas vezes somos ingratos? Quantas vezes deveríamos atribuir louvores a Deus e não fazemos isso? Talvez nós construímos os nossos próprios argumentos e queremos justificar dia após dia as nossas ações. Todavia, Deus nos chama ao ato da gratidão. Seja grato, meu irmão, sejam gratos nesta noite, que todos nós possamos ser gratos ao Senhor Deus, porque o favor de Deus se multiplica diariamente sobre a nossa vida. O que seriam homens que são gratos? Homens e mulheres que são gratos a Deus, agradecem pela vida. Quando eu falo sobre isso, eu me lembrei que no dia 31 de dezembro do ano de 2020, eu lembro ter pregado um sermão cujo tema era o seguinte: e se eu estivesse entre eles? Naquele dezembro de 2020, havia mais ou menos 194 mil mortos cometidos pela pandemia que assolou o mundo inteiro. E quando eu pregava aos irmãos naquele culto de virada com esse tema, e se eu estivesse entre eles, eu levei a igreja a uma reflexão, a pensar sobre o valor da vida, a pensar sobre a brevidade da vida. Quantos desceram a campa fria, quantos desceram a sepultura. Porém, hoje em 2023, em um dia tão especial como este, aqui está homens e mulheres que tiveram a bondosa misericórdia do Senhor de não ser contado com aqueles que desceram à sepultura, de não ser contado com aqueles que desceram à campa fria. E hoje o pastor Carlos Matias, nós estamos aqui com vida para celebrar a vida que Deus te deu. Hoje estamos aqui com vida para celebrar a vida que o Senhor Deus concede ao pastor desta igreja. Se há um crente aqui nesta noite que é grato ao Senhor Deus, porque Ele fez romper além dos obstáculos estabelecidos pela pandemia, e hoje você está aqui respirando com saúde e exaltando ao Deus do céu. Se você pode levantar a mão, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Deus. A vida entre nós,
a vida aqui nessa noite. E se você tem vida, celebre ao Senhor. Em um tempo de horrores causado pela pandemia, o respirar naquele tempo era um motivo de compor um hino de gratidão. O respirar era motivo de compor louvores ao Deus do céu. Nosso amigo e pastor Valdir Gonçalves, que é o diretor da Missão Boas Novas, ele contando que passou por essa experiência, ele fala que era como um afogamento no seco, triste, buscando ar e não alcançando. Talvez alguém aqui passou por esses períodos, mas rompeu, venceu a tragédia, venceu a dificuldade, venceu a pandemia, venceu o vírus, e você está aqui respirando nesta noite. E eu convido você, se ainda não celebrou, se ainda não deu graças ao Senhor Deus, dê graças a Ele, celebre ao Senhor. Porque enquanto você der gratidão a Deus o Eterno, enquanto você levantar as mãos aos céus nessa noite, enquanto você olhar para este irmão que está respirando do seu lado, e você dizer: Deus, obrigado pela vida deste irmão. Você não sabe o nome dele, mas é um sobrevivente. Você não sabe o nome dela, mas é uma sobrevivente. E se tem sobreviventes cheios de gratidão ao Deus do céu, glorifique ao Senhor. Deus levanta em culto de aniversário, Deus batiza com o Espírito Santo em um culto como este. Eu sei que não será nenhum obstáculo e dificuldade ao pastor dessa igreja, porque ele também está com a alma jubilando de dar graças ao Deus dos céus essa noite. Quando eu olho para a palavra gratidão, eu procuro encontrar homens que são gratos. E sabe qual é o tipo de homem que é grato? O homem grato agradece pela vocação recebida. Paulo escreveu isso ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, e versículo 12, ele diz o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. Isso é motivo de dar graças ao Senhor. Ao pastor Carlos Matias, alguns anos atrás, eu pastoreava uma localidade conhecida como Xodó, Conceição da Brejaúba, em uma cidade no interior chamada Gonzaga. E um dia eu fui até a cidade de Divinolândia e lá encontrei este pastor. Preguei debaixo de uma laje junto à rua, à estrada da cidade, e ali anunciei a palavra e vi o pastor Carlos Matias lá, e a primeira vez que eu havia encontrado. Sabe o que é isso? Paulo está ensinando a um jovem que ser grato é compreender o chamado, a vocação. Pastor Carlos Matias está aqui, não é porque foi vocacionado por homens. Pastor Carlos Matias está aqui porque foi vocacionado por Deus. O sentimento de Paulo expresso ao jovem Timóteo é o sentimento que paira o coração desse homem de Deus. E aqui eu digo que cada pastor que está aqui nessa noite, que teve a vocação do Senhor Deus ao exercício do pastoreio, deveria um dia após dia celebrar, glorificar e expressar gratidão ao Deus do céu, porque não são muitos, talvez são poucos escolhidos entre milhares, e aqueles que foram escolhidos devem tributar a Deus o santo privilégio de exercer o ministério. Quanta gente brincando, quanta gente levando as coisas de qualquer forma, mas no tempo em que celebramos 70 anos de um ministro, o tempo em que nós celebramos 70 anos de um pastor, é um tempo de refletirmos também, para que a nossa geração não sucumba, para que a nossa geração não venha se entregar, não venha cair, não venha ceder à pressão desse tempo. Eu completei em dezembro 25 anos de ministério, desde os meus 19 anos de idade,
casei no sábado, no domingo separado como obreiro de tempo integral, e na segunda-feira uma chave na minha mão para pastorear. De lá para cá estamos pastoreando há mais de 25 anos, e sabe o que eu posso fazer com isso? Eu só posso ser grato a Deus. Eu só posso agradecer ao Deus do céu. Sabe o que são homens gratos? Homens gratos são homens que reconhecem e agradecem pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Homens e mulheres que são gratos ao Deus do céu reconhecem o mistério da encarnação, porque diz a Bíblia Sagrada que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele viveu sobre essa terra, empoeirou os pés, queimou a pele pelo sol causticante da Palestina, mas aproximou de homens e mulheres sedentos, aproximou-se levando o reino de Deus, e quando ele se satisfaz com a realização do reino, ele disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Quem é grande aqui nesta noite? Tem alguém? Mas se não há alguém grande neste aspecto, mas se tem gente pequena aqui hoje, que foi revelado os mistérios do reino de Deus, levante a mão mais alto que você puder e agradeça ao Senhor nosso Deus. A gente tem que ser grato a Ele, porque Ele revelou essas coisas aos pequeninos. Somos gratos, homens e mulheres gratos ao Senhor Deus, reconhecem e agradecem pela morte do Cristo. Paulo escreveu isso aos irmãos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 4, e ele disse: mas Ele mesmo se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou pelo meu pecado, Ele se entregou pelo teu pecado, Ele se entregou pelos nossos pecados. E se há motivo de agradecer a este Deus, eu convido a igreja a celebrar, porque Ele não fugiu da via dolorosa, Ele não fugiu do peso do madeiro, Ele não fugiu da coroa de espinho, Ele não fugiu do escárnio, Ele não fugiu dos pregos, Ele não fugiu do Gólgota. Ele foi suspenso entre céu e terra, e lá no alto da cruz Ele deu um brado dizendo: tetelestai, está consumado, Pai, está feito, Pai, está entregue, Pai. E quando essa coisa acontece, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo acesso para que eu e você possamos nos aproximar diante dele, porque hoje nós não éramos, disse Pedro, mas agora somos. A gente não era, mas hoje somos sacerdócio real. E quem se aproxima dele em louvor nessa noite, quem se aproxima dele em adoração nessa noite, quem se aproxima dele em gratidão aqui nesta noite, glorifique a Ele então. Devemos ser gratos a Deus. Homens e mulheres gratos são homens e mulheres que agradecem pela ressurreição. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, mas no terceiro dia as mulheres foram embalsamar o corpo do mestre. Mas quando chegou, foram recepcionadas, e alguém disse a elas: sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou.
Ele ressuscitou, e diz a Bíblia Sagrada que ao ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos e diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. A igreja, homens e mulheres gratos, agradecem pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais: homens e mulheres gratos a Deus mantêm a chama ardente, agradecendo de antemão pela promessa, porque ele disse, ele foi, mas viria um dia para levar este povo, para que onde ele estiver, a gente pudesse também estar com ele. Sustente a sua mão lá em cima comigo nesta noite. Eu queria que você louvasse, agradecesse ao Deus do céu, porque ele fez isso por nós. Gratidão, gratidão. Uma igreja formada por homens e mulheres que são gratos, sabem olhar para o seu pastor Carlos Matias e falar: parabéns, pastor Carlos Matias, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida, e que a bênção repousada sobre a sua cabeça, a divina do céu, espalhe sobre toda esta igreja, e o campo de Timóteo seja dia após dia visitado pela bondosa graça do Senhor nosso Deus. Amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Só quem é grato glorifica ao Senhor. Só quem é grato diga glória a Deus nessa noite. Só quem é grato celebre ao Senhor nessa noite. Enquanto você celebra, enquanto você agradece, há uma porta aberta no céu para a sua vida, e Deus toca sobre nós nesta noite, porque uma igreja que aprende a ser grata, ela aprende as manifestações do Espírito de Deus em nosso meio. Te agradeço por me libertar e salvar.